Fala, inevitável! Mas a nossa live de hoje, o assunto é sobre fim versus sonho. Sobre fim versus sonho. E por que eu decidi falar sobre esse assunto, né? Em semana de metas de ano novo, em semana de metas para 2023, em semana de sonhos, de determinações, de mirar num objetivo maior, a gente precisa parar para refletir. Por que muitas vezes as pessoas não atingem esses objetivos? Ou melhor, por que muitas vezes essas pessoas vivem postergando cumprir esse objetivo por um tempo tão distante? O que faz com que as pessoas comecem o ano naquele gás todo e com o passar do ano isso simplesmente vai diminuindo? Esse gás simplesmente vai se perdendo. Essa ânsia pelo resultado, ela simplesmente vai se esvaindo. E eu tenho uma coisa pra mim que sempre me guia em momentos como esse, sabe? Porque eu também tenho essa tendência à procrastinação de vez em quando. Mas tem uma coisa que sempre me coloca no eixo. E é exatamente esse ponto que sempre me volta no eixo que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, nessa live. Esse é um dos grandes motivos que faz com que eu, por exemplo, consiga perseguir as minhas metas de 2023 durante todo o ano. E se você começar a adotar essa postura diante de tudo que você faz também, isso vai fazer não só com que você consiga alcançar suas metas de maneira mais fiel, fidedigna, né? Como também vai melhorar a qualidade de tudo que você entrega na sua vida. Por que as pessoas, geralmente, não conseguem, ficam jogando para frente todo o objetivo e tudo que elas precisam fazer? Porque a procrastinação parece eterna de vez em quando. Alguém sabe me dizer? Por que as pessoas procrastinam tanto? Por que as pessoas empurram o sonho sempre para frente? Pode arriscar, manda no chat aí. Por que você acha que as pessoas empurram sempre os sonhos para frente? Eu vou te falar. As pessoas vivem empurrando os sonhos para frente, os objetivos para frente, para depois, porque as mesmas pessoas acham que são imortais. Elas acham que são infinitas. E por ter essa percepção de imortalidade relativa ou de infinitude relativa, as pessoas simplesmente começam a jogar tudo para frente. Ah não, eu tava querendo passar na residência esse ano, mas deixa pro ano que vem. Ah não, eu tava querendo emagrecer esse próximo ano, mas deixa pro ano que vem. Ah não, eu tava querendo dar uma guinada na minha carreira esse ano, mas quer saber, deixa pro ano que vem. Tudo por uma percepção subjetiva de que o ano que vem vai realmente estar lá. E vai realmente ter sempre uma nova chance. Vai realmente ter sempre um novo dia. Vai realmente ter sempre um novo ano. E com essa naturalidade, com essa segurança de que sempre haverá um amanhã para que as coisas sejam feitas, a maioria das pessoas empurra sonhos, objetivos, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. O que você está querendo me dizer aqui, Thiago? Eu estou querendo te dizer que, antes de eu perceber isso também, eu me incluía nesse grupo. O grande motivo de muitas vezes a gente procrastinar e jogar os sonhos para frente para o próximo ano é porque a gente acha que a gente é imortal. E foi quando eu comecei a meditar a respeito disso, foi quando eu comecei a refletir a respeito disso, que eu comecei a ver a quantidade de potencial e de sonho que eu tinha jogado para trás, na realidade para frente, por eu achar que, não, ano que vem vai, semana que vem vai, mês que vem vai, amanhã vai. Mas o grande questionamento que eu te faço aqui agora é: e se não houver ano que vem? Você estaria orgulhoso do caminho que você tem trilhado até agora? Olha isso que eu estou te perguntando. E quando eu falo caminho, eu não falo objetivo. Quando eu falo caminho, eu não falo linha de chegada. Eu estou falando de caminho. E veja a complexidade do que eu acabei de perguntar, porque isso começa a gerar uma reflexão do que você tem feito, do que você tem perseguido, do quanto você tem entregado de fato.
O grande motivo das pessoas deixarem os sonhos e as metas de ano novo sempre para o ano seguinte é porque elas acham que são imortais e que o ano seguinte sempre vai estar ali para que elas realizem esses sonhos, para que elas batam essas metas, para que elas atinjam aquela versão magnífica que elas tanto sonham. Elas sempre deixam para o ano que vem, mas aí eu te pergunto, e se o ano que vem não existisse? Você estaria orgulhoso e satisfeito do caminho que você tem trilhado? E essa pergunta ela é para te gerar um certo desconforto, uma certa reflexão sobre tudo que você tem vivido hoje, porque constantemente quando eu me lembro disso, isso também me gera desconforto, porque isso mostra assim, Thiago, você está segurando, você está economizando, você poderia estar entregando mais, você poderia estar fazendo mais, você poderia estar amando mais, você poderia estar dando mais carinho, você poderia estar tendo mais tempo de qualidade. Você poderia estar dando mais atenção? Você poderia sim, esse ano, Thiago, e Isa, e Tainá, e João, realizar aquele sonho que você sempre sonhou, se você parasse de deixar para o ano que vem. E o que eu estou querendo te dizer aqui, e a reflexão que eu quero gerar para você hoje, é que, primeiro, a partir do momento que a gente tem essa percepção de finitude, a partir do momento que a gente tem a dimensão de que as coisas e nós não duraremos para sempre, é quando a gente começa a ver que realmente a gente não tem tempo a perder. Que realmente essa vida ela tá aqui para ser vivida e não para ser postergada, procrastinada e jogada para frente. Quando a gente começa a ter a noção da finitude, a gente vê o quanto a gente poderia estar entregando hoje e não amanhã. Quando a gente começa a ter a noção de finitude, a gente começa a ver que o teu melhor poderia estar sendo feito hoje, verdadeiramente. Então, muitas vezes, quando você se pergunta sobre por que as pessoas não conseguem bater as metas de 2023 em 2023 e repetem as mesmas metas em 2024, é porque elas acham que 2024 vai estar lá, e que 2025 vai estar lá, e que 2026 vai estar lá. E eu não estou nem falando que não vai estar, mas e se não tivesse? Você estaria orgulhoso do caminho que você vem percorrendo até hoje? E toda vez que eu me pergunto isso, e espero que toda vez que você se perguntar também, isso coloca os meus pés no chão quanto a onde eu estou hoje. E deve te botar com os pés no chão quanto a onde você está hoje. E deve te mostrar num momento como esse que, e se o fim fosse, de fato, amanhã? Eu estaria satisfeito com o que eu entreguei hoje, com o que eu falei hoje? Ou será que eu ia querer ter vivido só mais um dia para fazer isso? Ou será que eu ia querer ter vivido só mais um ano para bater tudo o que eu queria bater e fiquei deixando para o ano que vem? Ou eu queria viver só mais um ano para poder correr atrás do sonho que eu sempre tive? É quando você começa a colocar o pezinho no chão e ver que você não é eterno, que você começa a perceber que a hora de você correr atrás do que você quer é agora. A hora de você perseguir o sonho que você quer é hoje. A hora de você entregar o máximo que você tem é nesse exato minuto e nenhum mais. A hora de viver sua vida é agora, hoje, enquanto você está vivo para vivê-la. Então por que a gente vive postergando tantas coisas assim? Por que a gente vive se poupando tanto assim? Por que a gente vive nesse instinto de autopreservação? Quando na realidade isso só tira a nossa capacidade de viver a vida que a gente sempre quis viver. Por que a gente fica cedendo à preguiça tanto assim? Enquanto a vida tá lá, janela fora. Você já percebeu que o tom dessa live aqui hoje é muito mais profundo do que a de anteontem, do que a de ontem, na realidade, né? Isso porque uma das chaves para você conquistar qualquer resultado, e uma delas é a aprovação para residência,
É justamente você perceber que o momento para você fazer isso é hoje, agora, e não deixar pro ano que vem. E não quando você cansar no meio do ano, você falar, ah, não, esse ano já deu, deixa pro ano que vem. E se o ano que vem não existir? E isso deve estar na tua cabeça constantemente. Se o ano que vem não existir, será que eu tô orgulhoso do que eu tô fazendo hoje? Será que eu tô orgulhoso do caminho que eu tô trilhando hoje? Ou será que eu ia querer só mais um ano para que eu pudesse finalmente perseguir o que eu sempre quis? E é em momentos como esse que muitas vezes a rota ela se ajusta. É em momentos como esse que muitas vezes o caminho ele é desviado. É em momentos como esse que, na maioria das vezes, você encontra um caminho verdadeiramente teu. Porque eu te faço uma pergunta agora. E me responda com toda sinceridade. Se esse ano fosse o teu último, você estaria orgulhoso com o caminho que você tem trilhado? Essa é uma pergunta difícil. Se esse fosse o teu último ano aqui, nesse planeta Terra, nesse plano, você estaria orgulhoso do caminho que você tem trilhado? É quando você começa a encarar o fim de fato, que você vê que a hora de você realizar os teus sonhos, os teus objetivos, aquilo que você sempre sonhou é hoje e não amanhã. É esse ano e não o ano que vem. A Emily mandou um sim aí, fantástico. Enquanto você viver com esse pensamento em mente, Emily, cara, se esse fosse o meu último ano, eu ia ter orgulho do caminho que eu tô, e você conseguir responder sim, do jeito que você respondeu agora, é nesse momento que você fala, puta, eu realmente estou vivendo uma vida que vale a pena ser vivida. E quantas pessoas muitas vezes passam por esse mundo sem viver? Já parou para pensar sobre isso? Quantas pessoas passam por esse mundo só se poupando e sem nunca perseguir aquilo que elas sempre sonharam? E passam sem nunca viver, porque nunca acharam que a vida acabasse. Por que eu estou trazendo esse assunto para você hoje, em meio às chaves da aprovação? Porque haverão períodos nesse próximo ano, nesse ano de 2023, no ano de 2024, onde a tua garra dentro desse objetivo, isso vai ser testado. Seja porque vão aparecer outras oportunidades para você fazer, seja porque vão aparecer convites inesquecíveis, ou porque vão te oferecer milhões de plantões e você vai poder ganhar muito dinheiro, ou porque vai aparecer uma nova especialidade do futuro e vão falar para você trocar, ou porque simplesmente você vai cansar, ou porque você simplesmente quer viajar ou quer fazer alguma outra coisa. E em cada um desses momentos, você sempre deve conseguir se responder uma coisa. Você quer saber se você realmente está no caminho certo na tua vida? Se você realmente está buscando aquilo que deveria buscar? Se pergunte exatamente isso. Se hoje fosse meu último dia na Terra, eu estaria orgulhoso do caminho que eu tenho trilhado? Você consegue me responder isso? Se hoje fosse o teu último dia na Terra, você estaria orgulhoso do caminho que você tem trilhado? Você quer saber qual que é a minha métrica de se eu estou seguindo o objetivo correto, de se eu estou no caminho correto, de se eu estou fazendo a quantidade que eu deveria fazer, de se eu estou colocando a intensidade que eu deveria colocar, de se eu estou colocando o carinho que eu deveria colocar, de se eu estou no caminho certo? Você quer a minha métrica para isso? É conseguir responder sim para essa pergunta. Porque eu já entendi que se eu conseguir fazer com que cada dia da minha vida, se eu conseguir fazer com que cada dia da minha vida esteja alinhado com o que eu espero de uma história que acabaria ali, eu estou no caminho certo. Se eu conseguir a cada dia me manter fiel a esse caminho,
Se eu conseguir a cada dia me manter e realmente responder, se hoje fosse o último dia, eu estaria feliz de onde eu tô hoje. Se eu conseguir responder isso, essa é a minha métrica. Qual tem sido a sua? Você já tinha parado para pensar sobre isso, sim ou não? Me manda aqui no chat. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Já tinha parado para pensar sobre isso? É por isso que em dias como hoje, que eu passei o dia inteiro em reunião, eu tive 2 consultorias de manhã, tive reunião à tarde, que seria um pós-plantão. É por isso que eu chego numa hora como essa e eu olho no teu olho agora, olhando pra câmera do meu celular e eu falo, cara, que vida foda. E eu fico realmente no drive quando eu tô fazendo esse tipo de coisa. Porque eu consigo responder sim pra essa pergunta. Você tem conseguido responder sim pra essa pergunta? A partir do momento que você considera essa sua métrica, você começa a tirar força de onde antes você achava que não haveria. Você começa a achar carinho onde antes você não via. Porque e se hoje fosse o último dia que você pudesse falar com teus pais? Você teria falado da forma como você gostaria? E se hoje fosse o último dia que você pudesse ter suado a camisa e dado o seu máximo, você teria feito? É da urgência que nasce a força. E a urgência vem da noção de finitude. A tua felicidade é urgente. Viver uma vida que você vai se orgulhar, viver uma vida que você sempre sonhou é urgente. Sabe por quê? Porque você merece isso. Você não tá aqui por acaso não, cara. Você não tá aqui por acaso não. Você tá aqui para que cada dia que você viva você consiga responder sim para essa pergunta. Se teu último dia fosse hoje, você estaria satisfeito com o caminho que você tem trilhado? Sim. Eu quero que você tenha essa segurança de me responder sim. Porque se você me responder sim, você está alinhado com tudo na tua vida. Com tudo. Com tudo. E você começa a perceber, olha só, você começa a perceber que a felicidade não é uma linha de chegada, a felicidade é o processo. A felicidade é você se manter alinhado ao que você espera, ao que você sonha, e não chegar lá. Chegar lá é o ponto final. O importante da vida é aproveitar cada vírgula. Cada vez que vamos de novo, cada vez que reseta e vamos de novo. Esse é o grande ponto, esse é o ponto central e é isso que a gente tem que parar para pensar agora. É isso que a gente tem que parar para pensar agora. Se teu último dia fosse hoje, você estaria orgulhoso do caminho que você tem trilhado? Porque se lá em junho, quando você estiver cansado de estudar para residência, você pensar assim, cara, eu tô orgulhoso do caminho que eu tenho trilhado, você responder sim, isso vai te falar, pô, então continua mais um dia. Então continua mais um dia, então continua mais um dia, então continua mais um dia. E não jogando para um ano que vem, e não jogando para daqui 2 anos. Não. Tua vida precisa ser vivida hoje, cara. Hoje, urgente. Hoje, urgente. Você sabe que tem coisa aí guardada, você sabe que tem sonho aí guardado, você sabe que você está segurando. Por quê? Por quê? E eu vou ser bem sincero contigo, tá? Falar disso pra mim é muito especial, sabe? Porque é realmente uma das coisas que mais balizam tudo na minha vida. Tudo. Tudo. E é uma coisa que ninguém fala, né? Ninguém fala. O viva a vida como se não houvesse amanhã não é encarado
da forma correta. O viva a vida como se não houvesse amanhã é aquela desculpa para você sair fazendo qualquer coisa sem consequências, né? Não. Não é esse o jeito certo de encarar. O jeito certo de encarar é, se hoje eu de fato fosse meu último dia aqui, será que eu estaria satisfeito com o caminho que eu tenho trilhado? E aí você começa a alinhar tudo na sua vida. Tudo. Essencialmente tudo. Absolutamente tudo. Você alinha teu relacionamento. Você alinha teu relacionamento familiar. Você alinha tua espiritualidade. Você alinha tua saúde. Você alinha tua carreira. Você alinha todas as escolhas que você faz. Porque todas as escolhas começam a ser pautadas em: será que isso vai me fazer orgulhoso do último passo que eu vou dar nesse caminho? Se sim, a mágica faz. A força vem. E você sabe que é quando você evoca essa força que a verdadeira transformação acontece. Quando você pensa, não tem ano que vem, esse é o ano de eu ser oftalmo, de eu entrar numa residência de oftalmo, é daí que a força vem e é aí que a força transforma. A transformação vem da força. Mas a maior das forças vem daqui. E você só vai conseguir tirar ela muitas vezes sabendo que pode haver um fim. Se hoje fosse seu último dia na Terra, você estaria orgulhoso do caminho que você tem trilhado? Essa é uma live mais curta, essa é uma live de reflexão, e essa é uma chave que, se você pegou, vai te guiar não só para a tua aprovação na residência, mas vai te guiar por todo o restante de uma vida que vale a pena ser vivida. Pegou essa chave? Virou? Então fica com Deus. E a gente volta domingo. Porque amanhã eu tenho um plantão de 24 horas, então não vou conseguir estar aqui. Pessoal, fiquem com Deus. Leva isso com você, tá? Leva isso. Sempre que você desanimar, sempre que você estiver pensando sobre um caminho que você vai seguir, leva isso. Se esse fosse meu último dia, se esse fosse meu último ano, será que eu estaria orgulhoso do caminho que eu vou percorrer? Respondeu sim? Vai fundo. Força. Força, força, força. Transformação vem da força. Fiquem com Deus, um abraço e até mais.